explicar uma coisa que vai revolucionar seu entendimento sobre prosperidade. Se a sua cabeça acredita que algo não funciona, todas as 37 trilhões de células do seu corpo vai lutar contra isso. Talvez você não tenha aprendido essa aula em lugar nenhum. Isso transformou meu modo de pensar. É por isso que eu não impeço nenhum tipo de pensamento. E treino todo mundo que me cerca a pensar desse jeito. O que é a consciência? Paulo fala o seguinte: se a sua consciência diz que é pecado, então isso é o quê? A sua cabeça determina que é um limite. Aquilo, seu corpo inteiro vai lutar contra a sua própria consciência. Se você acredita que aquele negócio vai te matar, o seu corpo inteiro está pronto para te matar. Se você entende que o dinheiro é prejudicial, o seu corpo inteiro vai repelir o dinheiro. Se você entende que ficar perto de rico é um negócio que é ruim, seu corpo inteiro vai fazer isso. Se desde pequeno, eu expliquei para Isabela, se uma senhora chegar em você, oi mocinha, não sei o que, e chamou você para entrar no carro, você vai fazer o quê? Ela tem 3 anos. Eu vou sair gritando e sair correndo. Aí todo mundo lá em casa, palmas para Isabela. Isso mesmo. Miguel, e aí? Se a senhora chegar com um cachorrinho e falar, aqui tem mais, você vai? Ele, claro que eu vou, é o cachorrinho. Falei, bonitinho. Aí você me quebra, a menina de 3 anos está configurada, você está desconfigurado. Quem que foi? Quem desconfigurou você, meu filho? Aí ele falou, não, mas eu o cachorrinho. Eu falei, o cachorrinho que se lasque, Miguel. Aí a configuração está o quê? Errada. Aí você precisa de ir lá e configurar. Por isso que você tem que, como pai, testar seus filhos. Todo mundo muito bem testado. Aí um falou, podia parar com essas conversas. Falo, não, essas conversas são parte da configuração. E aí, com o passar do tempo, você precisa de ir lá e dar outra configuração. Senão seus filhos vão ficar travados para sempre, com medo de gente estranha. Aí ele nunca mais vai ser bom em network. Porque ele só se sente bem perto de gente que ele conhece. Só que você tem que ir lá desconfigurando. Por exemplo, quando você era pequeno, sua mãe deixava você atravessar a rua sem pegar na mão? Hoje você fica ligando para sua mãe, mãe, vai atravessar a rua, vem cá pegar na minha mão. Você sabe que as suas crenças são desse jeito, né? Você fica esperando a sua mãe para atravessar a rua. Você fica esperando Deus fazer alguma coisa para você ficar rico. Você naturalmente um dia começou a olhar para o lado, olhar para o outro e falou, mano, vai ser mãe agora. E pau. Atravessou e deu certo, você está aqui até agora. As crenças são desse jeito. Só que o problema é que a crença alimenta a consciência. Fala com a boquinha assim, escreve todo mundo na internet assim, ó. Crença alimenta a consciência. Então crença é um carvão, crença é uma madeira que você vai pôr numa fornalha e vai alimentando a consciência. E a consciência, quando começa a expandir, tem um problema. A consciência em expansão empurra a consciência pequena para o lado. Por isso que não dá para conviver com certas pessoas. Deu para entender agora ou não? Quando você começa a entrar em expansão, a pessoa fala, vai estar errado o que você está fazendo. Chega para lá. Consciência e expansão vai fazer todas as 37 trilhões de células trabalhar ao meu favor. Só que se a minha consciência me condena, tchau. Qual é o maior problema de vocês? Quer ver? Quem que gostaria de ter o corpo forte mesmo, fitness, treinado? Levanta a mão. Por que vocês nem querem? Olha que consciência maligna. 10% levantou a mão e ainda sem crer, porque dá para ver pela velocidade da crença. Você não vai, levanta rápido demais não, porque vai que a gente pega. O que me assusta é a maioria não levantar a mão. Quem não levantou a mão, responde rápido. Por que você não levantou? Porque custa caro demais, é ou não? Pelo que então? Ah, você acha meu corpo legal? Ah, que coisa horrível. Que horrível. Não estava preparado para isso. Eu também fazia isso. Quando eu era gordinho, 100 quilos, eu olhava para os outros, esse corpo aí é legal. Esse corpo seu é legal. Ele precisa de ficar mais forte. Você tem que deixar de ser bunda mole. Tem que treinar glúteo. A lombar tem que ficar forte. O romboide tem que ficar forte. A panturrilha tem que ficar forte. O quadríceps tem que ficar forte. Ou seja, tudo tem que ficar forte. Aí que está o detalhe. Presta bem atenção. Todo mundo fala com a boquinha assim, ó. Eu tenho o recurso necessário. Respira bem fundo. Tá vivo. Por que eu estou falando para você que você vai ter uma virada? Escreve assim, eu vou tomar uma virada na minha vida. Eu não sei explicar qual que é o motivo que 68% dos brasileiros agora, numa pesquisa da FEBRABAN, disseram o seguinte, que eles acreditam que tudo vai melhorar ano que vem. Deixa eu explicar aqui ano que vem. Olha para o relógio, quem está com o relógio aí? Pensa esse ponteiro girando. Quer ver? Hoje é dia 27, 28, 29, 30, 31. Pensa esse ponteiro girando, o de hora.
8 vezes, um giro inteiro. São 12 horas repetidas por dia, dá 2, vezes 4, 8. Olha para o relógio, todo mundo. Você que está em casa também, olha todo mundo para o relógio e pensa 8 vezes o relógio zerando às 12 horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ano novo! Todo mundo na salva de palmas. Ai. Uau! Uau! O relógio girou 8 vezes. E essas 12 horas. Um ano é novo. O que mudou? Me explica. O que 8 giradas de um relógio pode falar que mudou a vida de alguém? Relógio. Aí você vai, certeza, virou o ano, você fala, nossa, agora vai ser tudo diferente. Mas o quê? Tomar uma virada na vida vai fazer com que você tome um prejuízo no começo. Prejuízo de quê, Marçal? Às vezes vai ter que desconectar de pessoas e vai ter que conectar com outras. Eu vou te explicar como que funciona a leitura de um ser humano. Mas primeiro eu tenho que te provar uma coisa. Eu sei que você fala, mas se eu fosse filho de rico, talvez ia ser melhor a minha vida. Posso te falar? Às vezes ser filho de alguém muito rico pode fazer você ser um inútil na vida. Tem gente que nasceu na família rica e não tem utilidade nenhuma. A única coisa que ele tem é dinheiro. E você fala, é a única coisa que eu quero. Pois é, a única coisa que a pessoa não está nem aí, porque ela tem abundância. Por que a gente tem problemas em ficar olhando para a vida dos outros e desejar essa vida dos outros? Porque a vida dos outros parece melhor que a nossa. Porque ela tem abundância, aquilo que falta em mim. Não é muito melhor você olhar para a pessoa e falar, o que ela fez para fazer isso? Até hoje eu continuo crescendo. Vou falar rasgado a palavra, tá? Porque aí você não precisa ficar com vergonha, nem medo, e nem inventar outra conversa. Eu cresço copiando os outros. Como faz para copiar os outros? Só que eu tenho um ecossistema tão forte que eu copio as pessoas que estão dentro do meu ecossistema hoje. Só que eu bato na reunião com todo mundo. Vocês têm que copiar o fulano agora está pegando um caminho mais rápido. Olha para aquele ali, copia. Não, é feio demais copiar. Então tá, traz alguma coisa original aí, que foi você que criou. Deus criou todas as coisas até o 7º dia e não precisa ninguém criar mais nada, porque ninguém dá conta de criar. Você dá conta de sintetizar ou dá conta de adaptar a sua realidade. Agora, criar, você tem certeza. Eu sei que tem doutrinas em metafísica que pessoas falam assim, fulano é co-criador. Eu sei que eu vou chatear um monte de gente falando isso, mas eu nunca vi isso. Deus não tem sociedade na criação. Ele criou tudo sozinho. E Deus não quer a sua opinião, senão ele colocava você no primeiro dia da criação, no segundo, no terceiro, no quarto. Ou no quinto. Imagina Deus, no primeiro dia, você falando assim, ai, para que esse tanto de água? E no quarto dia, tem como diminuir um pouco o sol? Não, põe o sol, a terra mais distante. Não, essa terra está girando rápido, vamos mais devagar, Deus, para que ir tão rápido? Certeza que você ia mandar uma dessa, sim ou não? Mas para que chover desse tanto? E você ia ficar sempre enchendo o saco, porque nunca está bom, né? Deixa eu te falar, aceita a natureza como ela é, que você vai prosperar sobremaneira. Aí o que a gente tem que fazer? Nós vamos fazer com que o nosso cérebro entenda que prosperar é uma coisa simples. Porque para algumas pessoas é simples e para outras pessoas é altamente problemático fazer isso. Tem muita gente que é como se fosse o fim do mundo. Tem gente aqui que está me ouvindo, que ganha dinheiro, só que o dinheiro vai embora, sim ou não? É porque você não tem um dom. Aí você fala, qual o dom? O dom de gestão. Você acha que a pessoa nasce com esse dom? Claro que nasce, todo mundo nasce. Todo dom é nato. Só que a maioria não escavou. Tudo o que você precisa já existe. Fala com a boquinha assim, ó, tudo que eu preciso já existe. Agora, qual que é a dificuldade? A dificuldade, se eu quiser eu deito aqui no chão para te provar. Todo mundo precisa aprender a andar, sim ou não? Sabe o que eu piro em Deus? Eu piro. É que Ele é todo poderoso, criou todas as coisas, mas Ele não fez nunca um ser humano nascer e sair andando. Ele nunca fez um ser humano sair falando. Aí você fala, fez sim, fez o Adão. O Adão ele já fez adulto, perfeito, pleno em todos os caminhos. Fora a edição número 1, todas as outras foi desse jeito. Quando você vem do ventre de uma mulher, você precisa cumprir a natureza daquilo. Mas como o ponto zero da criação foi mexer no barro, e alguém dá um sopro de vida naquele barro, feito com as próprias mãos, ali começou já na plenitude. Só Adão e Eva começaram na plenitude. Todos os outros têm que desenvolver, treinar, quebrar cara, configurar o cérebro.